Oi, gente! Esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. E eu sou o Lindomar. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um dos finais de ciclos mais importantes e mais angustiantes para os adolescentes: o final do ensino médio. Muitas vezes os adolescentes ficam preocupados com o que fazer após o final do ensino médio. Saibam que a vida é muito grande para definir o que a gente vai fazer para o resto dela aos 18, 19 anos. E também saibam que existem muito mais oportunidades para além de um curso superior. E para entender essa imensidão de oportunidades, nós estamos aqui com o Diego da Silva, que é historiador por formação e em fase de conclusão de uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Desde a faculdade, atua como instrutor do ensino profissionalizante do programa de aprendizagem profissional Jovem Aprendiz e, apesar da licenciatura em História, sempre trabalhou com ensino de administração. Seja muito bem-vindo, Diego da Silva. Muito obrigado, prazer estar aqui. Seja bem-vindo. E agora nós estamos com outro Diego, o Diego Miranda. O Diego ele é psicólogo pela Universidade Federal de Uberlândia e com uma especialização em psicopedagogia escolar. Atualmente é gestor pedagógico no Instituto João Bittar, mas também já foi professor no ensino técnico e um curso especial de formação de sargentos da Polícia Militar. É tutor da Educação Especial pela UFO e psicólogo na Escola de Ensino Básico da UFO também. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado. Diego Miranda. Isso. Bem-vindo, Diego Miranda. Bem-vindo, Diego, né? É. Acho que para a gente começar falando desse assunto, eu acho que sempre gera essa pergunta na cabeça dos jovens, né? Passando ali para aquela transição da adolescência para a vida adulta. Uhum. Eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida depois do ensino médio? Pergunta difícil, delicada, né? Muito delicada essa pergunta. Justamente por isso. É uma fase de mudança, né? De transformação. Então, nem sempre o jovem sabe, né, exatamente qual é o caminho que ele quer trilhar. Né, essa passagem do ensino médio para uma nova etapa na vida deixa isso muito claro. Mas é importante, né? É importante que ele comece a se preparar para entender que o ensino médio é uma passagem, de fato, né? 15, 16, 17, 18 anos, e ele já tem que começar a pensar nesse futuro aí. Saber se tem ou não é uma questão que envolve vários fatores, né? Pelo menos tentar algo, né? Pelo menos tentar algo. Diego Miranda, Isso. É importante também a presença ali dos familiares nessa condução, nesse auxílio, e não só para o Diego Miranda, mas para você também. É importante essa base, porque às vezes, como o Lindomar falou, né? A gente está perdido. Todos nós já passamos aqui por essa fase. Mas quando a gente tem o amparo da família, né, para te apoiar ali nas decisões que você vai tomar, parece que fica mais fácil. A expectativa é que sim, né? Quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente tem a família participando desse processo e orientando, a possibilidade de que essa passagem, né, seja uma passagem mais suave. Mas isso não é garantia também, né? Às vezes tem um conflito familiar, tem o desejo da família que é uma coisa, o jovem deseja outra. Então é um cenário que tem que ser muito bem avaliado, muito bem pensado, porque o apoio da família ele tem um certo limite. E, na verdade, esse limite é na decisão, mas também tem um peso muito grande o apoio da família, porque dependendo da condição e da situação do jovem, esse apoio da família é que vai também possibilitar que ele busque esses caminhos. Por exemplo, se tem-se uma condição financeira que a família consegue apoiar, então o caminho pode ser um. Se não tem uma condição financeira que a família não consegue apoiar, e aí falando da questão econômica, né, o caminho às vezes vai ter que ser outro, né? Então tem esses elementos aí que a gente tem que pensar. Agora, é fundamental, eu penso que o apoio da família é fundamental. O apoio da família é sempre importante, né? De alguma maneira. Acredito que o mais difícil, não só nessas questões, mas tudo, é o equilíbrio, né? Por exemplo, o jovem ele se vê perdido quando está terminando essa fase do ensino médio. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou me profissionalizar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, né? Voltando à questão econômica, muitas vezes o jovem tem que sair para trabalhar para ajudar em casa. O negócio é equilíbrio. Nem
ter muita pressão para se decidir, porque se também você toma uma decisão errada, depois você tem que retroceder, iniciar novamente, aí complica um pouco mais, mas também você não pode deixar levar. Não, lá na frente eu decido, mas lá na frente quando, né? A gente tem que entender que o tempo passa, não espera por ninguém, né? E aí vem a questão familiar. Se essa família estruturada, quando eu digo estruturada, não digo sobre os componentes, digo sobre o apoio emocional, principalmente, né? Se essa família tem essa estrutura, independente aí da condição econômica, vai tornar mais fácil o caminho desse jovem também. Mais confortável, né? Também. Mais confortável. E você falou sobre tempo, né? Vocês acham que tem um prazo, assim, para poder decidir o que você vai fazer da sua vida, né? Na verdade, a gente fala assim, né? O que você vai fazer da sua vida, mas você já está fazendo algo da sua vida terminando o ensino médio, né? Exato. Infelizmente, a gente sabe que em lugares onde é muito marginalizado, né? As pessoas vivem à margem ali, tem uma situação geralmente mais delicada socialmente, essas pessoas não têm oportunidade nem de terminar o ensino médio, porque não tem estímulo nem da família e enfim, né, o externo faz com que aquilo não seja possível. Então, existe um prazo para eu decidir se eu faço um curso superior, se eu vou trabalhar? Eu acho que sim, eu acho que tem um prazo, na verdade, assim, não é um prazo cronológico no sentido de estar definido, olha, daqui amanhã eu preciso de começar uma nova jornada. Eu acho que o jovem tem que entender, a pessoa tem que entender que se ele não decidir, não começar a fazer algo, o prazo continua, né? O tempo continua passando. E a possibilidade de que atrase os projetos dele, atrase os sonhos dele, é grande se ele não se colocar nesse cenário de uma forma planejada, de uma forma com que ele alcance os objetivos. É muito duro, né? Com 15, 16, 17 anos, já saber o que é da vida, né? Às vezes, a gente, em vários momentos da nossa existência, a gente coloca em dúvida as nossas escolhas e as nossas decisões. Será que é isso mesmo que eu quero? Né? Aí um jovem que está lá com 17 anos já ter que saber quando e o que é muito duro, mas eu penso que é aquela questão que a gente, né, falou um pouco no início. Eu acho que o jovem tem que fazer uma avaliação da situação real de vida dele, né? O que é a situação real de vida? O que eu tenho hoje, o que eu posso, né? Qual que é a rede que me apoia, quais são as necessidades que eu tenho que atender, né? Igual o Diego falou, se for uma questão econômica, o cara às vezes ele vai ter que trabalhar. Se for uma questão de projeto familiar, um ensino superior, a família talvez vai apoiar num processo de pré-vestibular, num cursinho. Se for um jovem que não, na verdade eu não quero uma graduação, eu já quero um outro caminho, então ele tem que entender essa situação de vida dele e o que é permitido ele fazer. Né? A situação real de vida dele vai permitir ele fazer A, B ou C. Então, por isso que tem-se um prazo também, até baseado na condição que ele está vivendo atualmente, tomar essa decisão. Esse prazo pode variar de pessoa para pessoa, né? Uns vão se decidir um pouco mais rápido, outros nem tanto. Mas é sempre importante saber que o tempo está correndo, né? O tempo vai passando e se essa pessoa não se decidir logo, né, ela não viver essa realidade, né, você tem que ver qual que é a sua realidade. E aí é onde está outro erro. Muitas das vezes eu olho a realidade do outro e quero estar inserido naquela realidade. Né? Acaba comparando. Né? Acaba fazendo essa comparação e geralmente, né, psicologicamente, né, a pessoa acaba se afundando. Porque, o fulano tem isso, o fulano tem esse apoio. O fulano já entrou na faculdade, Exato. Já começou uma graduação. Acabou o ensino médio, já entrou e eu não consigo. Eu não consigo. E assim a pessoa vai se comparando e esquece de olhar para a sua realidade. E ao chegar nesse momento, fica mais difícil ainda, como se fosse uma lama que a pessoa vai se atolando ali cada vez mais. Diego Gomes, isso tem uma relação também, você que é um pesquisador da área de neuropsicopedagogia,
com aprender a estudar, por exemplo. E quando eu aprendo a estudar, eu também aprendo a planejar aí o meu futuro. Às vezes eu quero fazer um curso de jornalismo. Quero ser jornalista, mas na minha cidade não tem. Tem um curso técnico que eu começo por ele e, ao longo do tempo, nesse meu planejamento, eu chego nesse meu objetivo final, digamos assim, de ser um jornalista. Tem essa falha no ensino, principalmente no ensino médio, de ensinar esses adolescentes a planejar aí o seu futuro? Seu presente e seu futuro? Olha, eu acredito que sim, né? Quando a gente vai pesquisando ali as formas de aprendizagem, né? Por exemplo, a pessoa quer ser um jornalista, né? Só que existem 7 inteligências, né? Então, eu particularmente acredito que não existe ninguém burro, né? Existe aquela pessoa que ainda não se encontrou, né? Então, o ensino médio, muitas das vezes, fica defasado nessa área de ensinar a criança a seguir aquele caminho que ela tem mais facilidade. De um modo fechadinho, né? Exatamente. Aí, por exemplo, falar a minha história. Eu, quando criança, eu queria ser engenheiro naval. Gosto muito da praia, né? De barco, navegar. Então, mas... Para ser um engenheiro, eu sou de humanas. Para ser um engenheiro, você precisa de ser de exatas, né? Eu vim aprender isso depois de grande, né? Tinha aquele sonho, nossa, construir navios, né? Submarinos, mas não é para mim. Eu né? já apanhei tanto da matemática. Nossa. Eu sei as 4 operações, regra de 3 e tá bom. Um jurinho ali, composto. Um juros composto, uma porcentagem. Sim. E acho que é suficiente para seguir a vida. A matemática básica. Né? Então, muitas das vezes a gente acaba querendo entrar num campo que não é o nosso. Temos condições, se você se esforçar? Acredito que sim. Só que aí vai voltar naquilo. Vai ter as comparações. O fulano aprende mais rápido do que eu. Por que eu não aprendo tão rápido? O professor explicou uma vez para ele e ele conseguiu. Para mim, o professor já explicou a 15ª vez e não entra na minha cabeça. Né? Alguma coisa está errada ali, né? E aí, se a pessoa vai insistindo nesse caminho, ela pode se perder, né? E aí, o ensino médio, acredito que é importante para mostrar caminhos, né? Acho que esse seria o ponto já que é aquele final de ciclo, né? Mostrar o caminho. E aí? Tem diversos caminhos. Qual você acha que se enquadra melhor? Como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Você falou sobre 7 inteligências, só para não perder, né, quais são as 7 inteligências? Nossa, agora de cabeça vai ficar difícil. Mas vamos lá. Existe a inteligência espacial, né, que é aquela pessoa que tem os espaços, por exemplo, manobrar um automóvel, né? Você vê que tem gente que fica e vai e vem, vai. Tem gente que vai lá, encaixa o carro numa vaga que você pensava não cabia no máximo uma moto, né? Existe a inteligência da matemática, né, de exatos, aquela pessoa que faz contas de cabeça, né? Existe a inteligência linguística, aquela pessoa que tem facilidade em aprender diversos idiomas, né? A inteligência musical, eu particularmente conheço pessoas que nunca foi numa aula de música e toca instrumento, né? Eu ouvi. Como assim? Explica direito. Não sei, só sei que é assim. Né? Também tem agora as outras... Emocional, né? Também, inteligência emocional. E as demais agora de cabeça, né? Vai fugir. E é só no ambiente escolar que eu consigo aprender esse planejamento ou existem outras possibilidades? Não, sem dúvidas. Todos os ambientes podem promover, né, o aprendizado, pode promover essa condição do ser humano desenvolver e organizar os aspectos da vida dele. A escola, porque a escola é um lugar historicamente consagrado para ensinar e compartilhar o conhecimento, né, que foi socialmente construído pela humanidade. Mas a gente consegue em outros lugares, por exemplo, artes marciais, por exemplo, um jovem faz karatê, faz jiu-jitsu, alguma arte marcial, ele está desenvolvendo várias habilidades ali, disciplina, né? Perseverança, corporal, né? Inteligência corporal, não sei se existe, mas, né? Essa questão da perseverança, da disciplina. Então, são vários cenários. A própria família, né? Uma família, eu acho que a organização, quando já ensina um jovem a acordar, arrumar a cama,
arrumar o seu quarto, tem um propósito nisso, né? O propósito é da organização, e a organização, começando de aspectos mais simples para aspectos mais complexos, o jovem também, a pessoa se organiza, né? Então, quando a gente organiza um quarto, não é a simples tarefa de organizar, de dobrar a cama, né? De dobrar os lençóis e pôr sua cama arrumadinha, guardar o tênis lá no local do tênis. Ele está fazendo uma organização psicológica também, está fazendo uma organização dos elementos, né? Da subjetividade dele e da formação dele ali enquanto sujeito também. Tem também orientação profissional, né? A gente tem um episódio de orientação profissional e até mesmo um psicólogo, né? Que vai te ajudar a lidar com tudo que está passando pela sua cabeça, né? Aquele turbilhão. Ali, por exemplo, você está com dúvida entre dois cursos. O psicólogo vai te ajudar a conduzir, né? Sobre qual caminho ali está mais propício, assim. Você está, como fala? Tendendo a qual lado, né? Qual curso. Então, sempre tem, eu acredito. A orientação vocacional, ela tem, que também orientação profissional hoje, né? Ela tem ganhado muita força, está se tornando um instrumento a cada vez mais utilizado e, sem dúvida nenhuma, ela tem as suas contribuições, né? Ajuda o jovem a identificar suas habilidades, suas competências, né? Identificar o que gosta, o que não gosta. Então, e aí eu acho que isso também tem se ficado mais sistematizado também nas escolas, no ensino fundamental, aliás, no ensino médio, né? Isso aí tem acontecido de forma mais sistematizada, né? Quando eu trabalhei na escola de educação básica, a gente trabalhava no ensino. Eu especificamente era no fundamental e tinha um grupo de psicólogos que atuava com os meninos do primeiro, segundo e terceiro ano. Mas tinha assim, um trabalho específico para debater essas questões. E o futuro, e a carreira, vai continuar estudando, vai fazer o que da vida. Então, tem um planejamento também que aí, se a gente consegue definir um planejamento primeiro, segundo e terceiro ano, a gente consegue pôr uma data mais específica, né? Quando vai ser. Exato. Né? Então, tem essa contribuição, sim. Eu acredito que a educação está evoluindo nesse aspecto, sim, sem dúvida. Eu acho que é importante aí também, o que eu passo muito em sala de aula, né? Eu gosto de fazer algumas dinâmicas de autoconhecimento, que eu acho que é muito importante. O jovem quer decidir um futuro sem se conhecer, né? E aí acho que é onde que pega esse entrave também. Tenho observado em vários jovens que isso é muito comum. Quando você faz uma pergunta, por exemplo, cita um defeito seu, cita uma qualidade sua. Ou, por exemplo, o que você gosta de fazer? Né? A pessoa já trava, né? Já tem dificuldade. Fala, ué, mas se você não sabe o que você gosta, quem que sabe? Né? Aí ele começa a pensar, aí a gente tem algumas dinâmicas que a gente traz em sala de aula para trabalhar isso, né? Eu acho que isso é importante também, esse autoconhecimento para saber que caminho quer seguir. Porque trabalho, muitas das vezes você está no emprego, você passa muito mais tempo do seu dia no emprego do que junto com seus familiares, na sua casa, se você mora sozinho, independente, né? Você passa muito mais tempo no emprego, né? Lembrando que tem o trajeto, né? Você tem que contar o trajeto, você tem que contar as horas de trabalho, horário do almoço, então você passa muito mais tempo ali. Então, se você se decide por algo num calor de um momento que não é aquilo que você gosta de fazer, eu acho que o seu dia a dia vai ficar muito maçante. E isso acontece muito pela falta do conhecimento. Diego Gomes, esse autoconhecimento também tem a ver com um termo chamado de horizontalidade, que significa, né, a tudo que eu fui exposto e o que me chama a atenção. Por exemplo, do lado da minha casa tem um centro de estética. Eu acho aquilo muito interessante, aquela rotina das esteticistas e das clientes. Eu não quero fazer uma faculdade, mas essa área da estética me chama muito a atenção. Eu também posso me observar aquilo que eu sou exposto e o que me chama atenção e que talvez seria interessante fazer aquilo. Com certeza, com certeza. Aí a gente volta no que o Diego falou, né? A pessoa, ela acaba voltando nessa horizontalidade, né? E observando. A gente aprende não só na escola,
mas em vários ambientes, né? Ela começa a aprender observando. Tem um centro de estética. Eu acho que isso é legal. Eu acho que eu trabalharia com isso. Tem um comércio qualquer. Acho que eu seria um bom vendedor. Eu gostei como eu fui atendido ali, né? E você começar a observar. E você está aprendendo, adquirindo algum tipo de conhecimento, né? Além de se conhecer. Marcou essa dica? Tá aí. Importante, né? E voltando naquele papo anterior, por que é tão difícil a gente se conhecer, né? Por exemplo, na adolescência, nessa fase da adolescência, você vai passando por um turbilhão de sentimentos, né? Você vai mudando hormonalmente, você já começa a adentrar em questões adultas também, né? A forma como as pessoas, os adultos, né, vão lidar com você, começa a mudar, já não vão mais te tratar como uma criança. Na verdade, é aquele meio termo, né, a adolescência. Uns, às vezes, tratam como uma criança, não, você ainda é uma criança, mas às vezes você é um adulto. Então, fica naquele dilema, né? Por que é tão difícil se conhecer nesse turbilhão? E também as pessoas, né? A gente está vivendo aí toda esse despertar para o autoconhecimento, né? Acredito que a pandemia reforçou muito isso, né? Porque a gente foi obrigado a conviver com nós mesmos ali. Enclausurados, então, né? Muita gente se assustou. Por que esse processo é tão difícil, né? Pode falar, meu patrão. Fica à vontade. É uma pergunta bem difícil mesmo, porque a formação da gente, né, do ser humano, ela vai sendo feita diariamente. A gente vai se constituindo enquanto sujeito diariamente, nas experiências, nas vivências, né? Então, vivenciar algo vai trazer para a gente aquela experiência daquele momento, e isso vai fazer um impacto na nossa subjetividade, no nosso jeito de ser, e aí envolve também questões que é percepção, né? A percepção, ela tem uma condição de nos transformar em únicos, porque apesar de todo o nosso aparato perceptivo ser o mesmo, ninguém percebe as questões da mesma forma, né? Os estímulos são percebidos de forma diferente. Então, assim, com essa questão do jovem vivenciar várias experiências, né, na troca, no dia a dia na escola, com os amigos, com os familiares, no trabalho, isso vai transformando esse sujeito diariamente, e aí talvez pode ser um elemento que traga essa dificuldade de entender o que eu gosto, o que eu quero, quem eu sou, o que eu serei, né? Para onde eu vou, né? São perguntas aí históricas, né, da humanidade, e eu acho que em qualquer fase da vida a gente passa por essas... a gente se depara com essas questões. Não é só porque você já formou, já está na faculdade, que vai parar ali os questionamentos, né? Se fosse assim, seria ótimo. Nossa, eu já estaria tranquilo com as minhas questões existenciais, né? Na verdade, infelizmente ou felizmente, né? A gente sempre tem que olhar as coisas para os dois lados. Não é assim, porque também corre o risco da gente chegar num momento e parar, e o ser humano é um ser de desenvolvimento, de transformação, de mudança. Então, eu acho que isso também interfere na questão do autoconhecimento. Que nunca termina, né? O autoconhecimento nunca termina. Nunca termina. Você muda... ok, tem coisas que são intrínsecas, né? Fica realmente muito marcado na gente, mas às vezes um defeito você vai ali e melhora um pouco, mas aí você ganha outro. Exato. Então... né? Eu acho que essa questão é muito difícil, né? Por que é difícil a gente se autoconhecer, né? Porque tem uma variação de pessoa para pessoa, né? Uns não procuram se autoconhecer porque talvez não goste de si mesmo. Outros porque, sei lá, a correria do dia a dia, como o Diego falou, você vai se construindo socialmente, nunca ninguém chamou a atenção para isso, aí é onde eu acho que é importante nós como educadores ajudar, por isso que eu sempre trabalho essa questão em sala de aula, sempre procuro introduzir dinâmicas para isso, para que eles tenham essa consciência de que precisa se autoconhecer. E isso é um exercício constante, né? A gente está em constante mudança, né? Nós nunca somos o mesmo. Amanhã, não que eu vou mudar minha personalidade, mas amanhã eu posso passar a gostar de coisas que hoje eu não toleraria, né? E isso é normal, né? E que é o que muita gente não sabe, né? Que as mudanças na vida são normais. Né, são normais, né? Essas coisas de mudança, claro, não uma mudança tão drástica, né? Mas
pequenas coisas no dia a dia vão mudando mesmo. Gosto, aparência, né? Eu já tive o cabelo grande, já tive o cabelo raspado, eu sou meio homem das mil faces, né? Já tive barba, já não tive barba, já tive só o bigode. E que bom essas mudanças, né? É bom mudar, né? Isso me faz lembrar o episódio de Jovem Aprendiz, onde participou a Maria Vitória e o Lucas de Paiva. A Maria, ela teve muito cedo bem definido que a área da pedagogia seria uma área que ela gostaria de atuar, e ela está fazendo o curso a graduação de pedagogia. Já o Lucas, ele foi se descobrindo no processo, entrou como menor aprendiz, foi contratado aos 16, e nessa contratação assumiu um cargo de liderança, e ele falou, gestão de pessoas é interessante para mim. Então, cada pessoa tem o seu processo. Pensando aqui numa coisa que o Lindomar, e já foi falado aqui, sobre evasão escolar, a questão da pandemia. Tem um dado do IPEA, o Instituto de Pesquisa e Estatística, que 35% dos jovens de 18 a 29 anos não estão nem estudando, nem trabalhando, o chamado nem. Eu acho o termo meio pejorativo, né? Nem estuda, nem trabalha, eu prefiro que está sem estudo e sem trabalho. Isso é uma mazela, saber que 35% dos nossos jovens estão afastados de alguma dessas atividades. O que vocês pensam sobre isso? E qual seria uma forma de reverter essa situação? A gente, historicamente, entende que após o ensino médio, o primeiro cenário que a gente visualiza é a formação acadêmica, né? A graduação, buscar uma formação superior, né? Então, o fato de o jovem não estar no trabalho e não estar na formação acadêmica, né? Na graduação, é um cenário complicado. É muito delicado esse cenário, porque o que fazer? Eu acho que envolve como se diz, uma construção coletiva, um pensamento coletivo sobre essa questão e desenvolver ações, políticas públicas, desenvolver coisas que vão focar nesse aspecto. Porque entender o porquê do jovem não estar nem estudando, né, e não estar nem trabalhando. Aí envolve questão de políticas públicas, por exemplo. A gente está falando aqui de um programa de aprendizagem que é uma política pública que fomenta a formação profissional do jovem, fomenta o início profissional de um jovem, fomenta empregos para jovens, né? O cara que não tem uma experiência profissional, basicamente, um dos primeiros caminhos que ele pode tomar é a aprendizagem profissional, né? O programa Jovem Aprendiz. Então, isso é uma política que tenta minimizar o fato de alguns jovens não estarem trabalhando. Chegar até esses jovens, né? Alavancar eles com essas possibilidades. Exatamente. Uma outra política que a gente pode pensar em continuar desenvolvendo é a questão da formação técnica, né? É uma formação, historicamente, a gente sabe que a formação técnica ela tem um caminho mais reduzido, no sentido do tempo, porque ela tem um foco mais técnico mesmo, operacional. Específico, né? Específico. Então, pode ser uma coisa que pode fomentar essa questão do jovem não estar estudando. Tem questões históricas também, né? O jovem que passou a vida inteira tendo fracassos escolares, o cara cansa, né? Todo dia é fracasso, todo dia é fracasso, todo dia é fracasso. Então, o cara tá louco para ficar livre daquilo. E na hora que eu saí da escola, eu nunca mais fiz na escola. Não quero vivenciar isso. Que de fato é uma questão importante para a pessoa, no sentido de, peraí, todo dia eu tô tomando... Eu estou tendo contato com fracasso. Mas é justamente isso, né? O que é esse fracasso? Você, por exemplo, você tem notas geralmente baixas em alguma disciplina? Por quê? Porque você tem dificuldade? Como você pode conseguir ajuda? É assistindo um vídeo no YouTube? É, sei lá, perguntando para o professor ali depois da aula sobre o que está acontecendo. Então, é você sair dessa situação, eu sou um fracasso. Não, você não é um fracasso. Né? Você está lidando com essa situação dessa forma. Mas você pode tentar buscar meios para sair dessa posição de fracassado. Né? E eu acho importante a gente estar reforçando isso da educação, porque a educação, ela abre mais portas profissionais. Né? Então, por que a gente... Porque aí fala assim, mas porque a sociedade impõe que a gente vá para um ensino superior. Porque o ensino
técnico, o ensino superior, vai abrir mais possibilidades para você. Exatamente. Né? Você vai poder se realizar com mais facilidade se você tiver um curso, se você tiver uma graduação. Né? Então, por isso, né? Porque às vezes o adolescente, né, pensa assim, ai meu Deus, o mundo está contra mim. Não, calma. Né? Existem aí essas regras sociais, mas por que essas regras existem? Né? Já que a gente vai questionar, a gente precisa entender por que elas existem. Né? Então, é isso. Você falou sobre curso técnico. O curso técnico ele tem um cunho de ensino médio, né? Geralmente. Mas existe uma outra possibilidade, talvez para alguém que quer acelerar o processo, dos cursos tecnólogos, que tem uma menor duração do que uma graduação de 4, 5, 6 anos. E que também são excelentes, né? E que também são excelentes e que o tecnólogo ele já tem um cunho de graduação. De graduação. Então, já fica uma dica aí para quem, às vezes, não quer o técnico, não quer a graduação. Existe a possibilidade do tecnólogo. Tem uma coisa que não é muito falada, às vezes, o concurso público. Exatamente. Hoje a gente está passando um cenário de vários concursos públicos, né, abertos aí pelo Brasil. Né? Então, existem concursos voltados para o ensino médio. Né? O cara que já tem o ensino médio concluído, ele já consegue pleitear uma vaga no concurso público. Tem vantagens, como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Na verdade, são escolhas, né? Quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outra. Se você tem um morango e uma laranja, se você escolher o morango, você deixa de escolher a laranja. Né? Então, não passa muito pelo aspecto da vantagem e desvantagem, mas passa pelo aspecto da escolha. Agora, o concurso público, principalmente vagas que são voltadas para um nível de exigência de formação menor, corre-se o risco de ser uma vaga bem concorrida, porque o cenário de desemprego, por exemplo, é um cenário forte. Então, o cara sai do ensino médio, ele está desempregado, ele fala, cara, eu vou tentar um concurso público. Ele vai ter que estudar, adquirir apostila ou fazer um cursinho preparatório. Então, envolve o cenário familiar, né? Aquela situação real de vida. Envolve ter esse concurso público está aberto, né? Está disponível para o cara tentar, né? Para o jovem tentar, para a pessoa tentar. Então, assim, mas é uma escolha que pode ser muito boa no sentido de ser uma carreira, de dar uma estabilidade financeira, dar uma estabilidade profissional, dependendo do órgão que você passa a fazer parte, né, um órgão municipal, estadual ou federal, tem-se um plano de carreira definido lá, tem toda uma trajetória. Agora, eu sempre sou a favor de que o cara deve sempre continuar estudando. Passou num concurso. E aí é o risco, porque você passa num concurso e você começa a trabalhar. O cara desenvolve uma certa estabilidade financeira. Ele vai falar, bicho, tô cansado, pra mim tá bom. Vai fazer um inglês. É isso que eu queria. Né? E eu tenho uma possibilidade de progressão de carreira aqui. E não é problema nenhum isso, tá, gente? Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trajetória. Não é problema nenhum. Nem todos gostam de idiomas também. Nem todos gostam. Mas, enfim, o concurso público é uma ótima oportunidade. Eu penso que é uma ótima oportunidade. E não adianta, vai ter que estudar, independente. Se quer um técnico, se quer um concurso, se quer uma graduação, se quer ser um profissional autônomo, você vai ter que se especializar na sua área. Não tem jeito de fugir do estudo. Você ia falar alguma coisa, Diego? Não, só complementando, né? Essa questão de não estudar, né? A gente acha que estudar é só o formal, estar numa sala de aula, sentar ali, ter um horário, uma grade curricular bem definida. Não, a vida é um estudo, você precisa estar aprendendo, né? Por exemplo, eu vou ser um empreendedor, eu quero abrir o meu negócio, mas eu vou ter que entender daquele negócio, de alguma maneira. E eu vou o quê? Estudar, né? Nem que seja na observação, né? Observar quem já está no negócio, como fez, né? Assistir alguns vídeos das pessoas falando sobre. Isso é uma forma de estudar. É que muitas das vezes está intrínseco na gente que estudar é sentar numa sala de aula, em fileirinha, e isso é estudar. E aí as pessoas se pegam falando, eu não gosto desse ambiente, né? E aí logo concluem que não gostam de estudar, né? Então, esse um grande erro, e a gente precisa entender que a vida é um eterno estudo.
né? De alguma forma, estamos sempre aprendendo. Eu estou aqui aprendendo, né? Todo mundo vai aprendendo de alguma forma com as situações cotidianas, com as situações da vida. Você ia falar, não, mas vai lá. Você citou o empreender, né? O empreender é um caminho aí, após o ensino médio, acho que vai muito de acordo com as possibilidades, né? Da pessoa. Não é para todos, né? Porque não é algo fácil. A gente pensa que empreender, muitas vezes a gente está educado pela TV, né? Que a gente... Aquele séries, comercial. filmes, novelas, que os donos de empresas só viajam, curtem... Jatinho, né? Então, acha que empreender é isso. Principalmente o começo. O começo do empreendedor, ele é tudo. Ele é o operacional, ele é o que vai, ele é o que... O do marketing. Ele é o do marketing, ele é do comercial, dependendo da área, ele é o produtor, né? Então, não é fácil. Então, realmente não é para todo mundo. Mas é um caminho. Preparação prévia, né? Exatamente, é um caminho, sim. Né? Existem grandes nomes, né, que desistiram do estudo formal. Eu gosto sempre de frisar isso, porque a vida é um eterno estudo, né? Desistiram do estudo formal e abriram enormes empresas, né? Todos conhecem aí, né? Da área tecnologia principalmente, mas com certeza teve um empenho ali, foi se descobrindo, foi aprimorando. E isso não é nada fácil também. Então, eu acho que tem que desmistificar isso. Não, eu vou ser um empreendedor, vou ganhar muito dinheiro e é fácil. Não é. Né? Talvez seja mais difícil do que sentar numa cadeira na sala de aula, ouvir um professor, uma professora ensinando ali um conteúdo. Né? Então, a gente tem que desmistificar isso, mas sim, é um caminho, principalmente se você já se descobriu que em alguma área específica. E a neurociências no ambiente educacional, ela possibilita mudanças? Por exemplo, no ensino médio, por exemplo, aprender a empreender. A neurociência, ela está ligada nessas relações? Também. De melhorias? Também, que a neurociência ela vai ter o foco, né, no aprendizado, né? Há alguns problemas cognitivos, aí estamos falando já de patologia mesmo, né? Do cérebro. Por que a criança não está aprendendo? Aprender a descobrir se aquela criança não é um autista. TDAH, né? Um também TDAH, muito comum, né? Então, aprender a distinguir isso, né? Porque o ensino formal antigo era... criança não quer nada com nada, é burro. Bem antigamente era régua na mão. Régua na mão, né? Larga, ele não quer nada com nada, larga. Mas tem um motivo, por que ele não quer nada com nada? Será que não é uma dificuldade? Né? E aí descobrir essa dificuldade e trabalhar dentro daquela dificuldade ali, cognitiva mesmo. É um fenômeno, né? Um fenômeno complexo. E é aquela questão que a gente falou, o fracasso escolar, ele não é necessariamente limitado ao sujeito, ao aluno. Né? O fracasso escolar é um conceito que é um fenômeno complexo que tem que ser discutido e percebido sob várias óticas. Né? Então, a neuropsicologia é uma, né? A psicopedagogia, a pedagogia, né? A própria psicologia educacional, a assistência social. Então, é um fenômeno que ele é complexo, é um cenário muito complexo de ser entendido. E todo elemento que contribui para compreender esse fenômeno, eu particularmente acredito que é saudável. Sabe? Então, assim, o aprendizado, ele precisa de ser entendido, e a escola precisa de ser entendida no seu formato, e para a gente vencer esse fenômeno, que é um problema, de fato, ele é um problema. Existem vários e vários casos de jovens que tiveram uma vida escolar muito frustrada, né? Então, é um fenômeno social. Para além de notas, né? Para além de notas. E o próprio sistema avaliativo, a própria história de consagração de um bom aluno, quem que é o bom aluno? É o nota 10. Né? O cara que é um nota 7, ele é bom demais também, mas já não é o 10. O cara que é nota 3... Meu Deus. Por que não um 10, né? Mas ele é tipo 3 em que cenário avaliativo? Exatamente. Qual que é o retrato que está sendo tirado ali? Né? Uma prova, uma avaliação. Até discutir o sistema avaliativo é muito importante, porque envolve as 7. A gente pode resgatar as 7 inteligências, né? Então, às vezes, o cara é um 3 ali, mas naquele cenário, naquela cena. E aí, não quer dizer que ele seja ruim. Naquele contexto,
ele não está dentro da expectativa, dentro da norma, dentro do esperado. Então é um fenômeno muito complexo. É muito complexo discutir essa questão da educação. Mas é válido, é gostoso. Que bom seria se tivessem profissionais da área de neurociências, psicopedagogia nas escolas públicas, né? Porque a gente sabe que a realidade é bem diferente. Falando em cenários, hoje tem uma coisa muito interessante, porque no mesmo contexto familiar existe o conflito de gerações. Hoje chamado aí de gerações X, que são os nascidos de 65 a 84, Y de 84 a 99 e Z dos anos 2000. Essa galera da antiga, por exemplo, tinha uma outra visão de trabalho. Muitas vezes já começava a trabalhar até criança, né? E hoje, os formatos de emprego, eles também estão mudando. Por exemplo, nesse choque aí de gerações, né? Às vezes tem um filho ali dentro de casa que ele é um gamer, ele ganha dinheiro com aquilo, mas a família não entende a pessoa o dia inteiro aquilo, né? Jogando. Como lidar com isso? E como entender também que daqui 20 anos existirão empregos, formatos de emprego que a gente nem imagina hoje, né? Exatamente. Eu acho que aí cabe a questão de buscar informações sobre, né? É como a gente falou já, né? O mundo está sempre em constante mudança, né? E a gente tem que entender que essas mudanças, elas vêm. Claro, a gente vai entender cada caso, né? A família precisa também ajudar nisso. E é essa questão familiar de não entender que as gerações vão mudando, né? Na época do meu pai, você ter o ensino médio, você era diretor dentro de empresa, né? Mas você tinha que sair em determinado horário, com a pastinha na mão, entrar no carro e ir trabalhar, né? Ou pegar um ônibus, seja de que maneira. Hoje você pode trabalhar de casa, né? A pandemia mostrou isso daí, né? Você pode trabalhar de casa, você pode ministrar aula, né, de casa, você pode fazer o serviço administrativo de casa, e tudo isso são mudanças que vão acontecendo. E a gente tem que estar preparado para essas mudanças. Eu acho que é esse entendimento que muitas vezes falta às famílias, né? Que as coisas mudam. Obviamente, traz um susto quando muda radicalmente. Por exemplo, a pandemia. De repente, se estava num dia indo para o trabalho, eu lembro até hoje, dia de 18 de março, estava numa empresa e falou, hoje é o último dia, pode levar o computador para casa, vocês vão ficar em casa. E vamos fazer videoconferência e de lá a gente vê como que faz, né? Então, foi drástico, né? Então, às vezes, isso faz com que a gente põe o pé no freio e fala, ó, tá errado. A primeira reação é, não, na minha época não era assim, né? E eu acho que é buscar entender, né? E saber que precisa estar aberto às mudanças, né? Sim. Até porque a gente carrega, né, também, assim, aquilo que nos constituiu, a gente carrega aquilo como uma certa verdade. Sim. E eu sou de 81, né? Então, quer dizer, eu sou X. Acredito que nessa geração aí, eu venho de um formato de carteira assinada, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo também, comecei com 16 anos, eu já tinha carteira assinada. Então, eu venho dessa formação, desse cenário, desse modelo de que para subir na escada corporativa era tempo de casa. Exatamente. Né? Hoje não é assim necessariamente. Hoje o cara entra, dependendo do que ele traz, o que ele oferece para a instituição, para a empresa. Já entra diretor, né? Já entra diretor. Aí você olha, pô, o cara tem 23 anos, já é diretor, eu tenho 41 e... Tô aqui há 10. Tô aqui há 10. Como assim? Até um conflito pessoal mesmo, né? Então, é muito difícil dos pais, pode ser difícil das famílias, dos pais, das gerações entenderem. Porque é um pouco assustador mesmo. Eu jogava videogame por prazer, meu irmão, e a gente jogava... E hoje esse negócio tá dando dinheiro, né? Porque não deu dinheiro. Na minha época. Pelo amor de Deus, né? É bom demais. Talvez uma frustração também. Na minha época não era assim, podia ser. Foi mais difícil para mim. E no ambiente corporativo também tem uma outra questão, né? Você citou aí, um jovem de 23 anos entra e ele já tem um cargo de liderança. Tem também por parte desses jovens a questão desse tempo acelerado e de uma intolerância, né? Se dentro de 2 anos eu não tiver com cargo de liderança, eu tô fora dessa empresa, porque eu sei que eu consigo um outro trabalho. E tem uma questão também
esses jovens, eles não estão presos aí mais, né? Ah, eu quero fazer minha carreira aqui dentro da empresa. Não, a outra me chamou, é interessante para mim, eu vou. Exatamente. Voltando naquela parte das 7 inteligências, né? Digamos que seja a forma como a gente absorve aquilo que está sendo mostrado, aquilo que está sendo ensinado, né? Acho que seria interessante a gente saber como que a gente descobre a nossa inteligência, as nossas inteligências. Eu não sei se dá para ser mais de um ali. Pode acontecer de ser mais de um. Você vai observando com o que você tem facilidade, né? Como eu falei, conheço pessoa que nunca fez um curso de música formal, ir numa escola ou ter um tutor, alguém ali ensinando, faz assim, faz assim. A pessoa pegou o instrumento, viu alguém fazendo, é assim, meio que copiou e desenvolveu, né? Então, é saber com que você tem facilidade. Aí a gente volta de novo no autoconhecimento. Olha, eu tenho facilidade, por exemplo, em falar, eu posso ser um comunicador, né? Olha, eu tenho facilidade em escrever, posso ser um escritor, né? A primeira vez que eu escrevi, eu lembro na escola, né? E como que eu descobri isso? Eu escrevi uma aula de português, a professora pediu para que cada um escrevesse uma história. E eu escrevi uma história lá despreocupadamente. No dia seguinte, a professora chega com umas cópias, entrega para os alunos. Isso aqui é a história do Diego, ó. Vamos ler. Cara, ela fez as correções de gramática e ortografia. Isso eu estava na 2ª série, né, do ensino fundamental. Então, ali eu descobri, eu acho que é um caminho, é você escrever, né? E aí eu não me tornei um escritor, mas eu gosto muito de escrever, né? Eu me pego imaginando, né? Eu era muito familiarizado com desenho. Eu vou denunciar a minha idade, ó. Eu te falo, eu já falei a minha. O Fantástico Mundo de Bob. Acho que vocês não conhecem, são muito Esse novos. é mais recente pra mim. Eu gostava do Jaco, Jiraya, He-Man. Também gostava. Mas eu me identificava com esse desenho porque era uma personagem que viajava nas ideias, né? E eu era meio assim, aéreo. Por isso que eu tinha facilidade de inventar histórias ali e escrever, né? Então foi assim que isso me despertou, né? A professora me ajudou. Porque eu jamais escrevi a história pensando, não, eu vou ganhar aqui. A professora também nem falou que faria isso com a melhor história, né? No outro dia ela chegou e eu fiquei tão surpreendido quanto os coleguinhas, né? Então, se observar mesmo, não ter esse medo de olhar para você, de olhar no espelho, né? Isso vai te ajudar muito a saber qual o caminho, onde que eu me encaixo, com o que eu tenho facilidade. Então, a reconhecimento aí das 7 inteligências, ou das minhas inteligências, né, contribuem... Passa muito por isso. Contribui no meu profissional. Contribui, totalmente. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Eu tenho uma pergunta que é porque você falou, né? Você gosta de escrever, né? Eu também eu gosto muito de cinema. Quando eu estava no ensino fundamental mesmo ainda, na 8ª série, eu escrevia roteiros e eu colocava a fala certinho e eu colocava ali a trilha sonora, eu e uma amiga. E nessa época eu estava lendo muitos livros também. Mas eu gostava de escrever no sentido assim, isso aqui é uma cena de filme. Como que eu posso diferenciar, por exemplo, algo que eu gosto que é mais um lazer e algo que pode ser profissional, assim? Existe um direcionamento? Porque às vezes eu falo assim, eu gosto de escrever, então vou ser escritor de livro. Mas aí, profissionalmente, você pode ser outra coisa, né? Uhum. É difícil, né? Até mesmo para perguntar isso é um pouco complexo. Principalmente hoje, no mundo tecnológico que nós vivemos, tudo pode virar uma forma de você ganhar dinheiro. O que dá dinheiro. Né? Tudo pode virar. Por exemplo, uma pessoa que toca um violão. Eu toco em casa, eu gosto de brincar ali, fazer um Faço vídeo, né? De repente alguém vê e fala, que legal, vai ter uma festa, você não quer tocar? Eu vou. Aí você vai para curtir a festa, aí você toca o violão, lá tem uma outra pessoa, olha, eu tenho um local, eu tenho um estúdio, o violonista quebrou o braço, foi andar de skate, quebrou o braço, e precisa gravar a música lá, você toca lá pra gente, você vai lá, eu pago X, e daqui a pouco as coisas podem ir acontecendo. Então, você posta um vídeo, quantos
Visualizações. Tem aí Monetização, pessoal, né, monetização. também, que Às você vezes você ganha posta dinheiro um com isso. vídeo por postar, né, na sua própria rede social, né? Você posta um vídeo, alguém vê, acha bacana e começa a viralizar, né, o termo, né? Viralizar, e daqui a pouco você está sendo chamado em programas por aí. Então, acho que tudo pode virar, né? No seu caso, gosta de escrever roteiro, de repente você escreve um roteiro despreocupadamente, mostra para alguém que se interessa. E alguém fala, você tem talento para isso aqui. Por que não investir num talento, Exatamente. né? Por que não Alguém te dá investir um num tema, sonho? escreve um roteiro nesse tema aqui. Você escreve, a pessoa te paga por aquilo, de repente. Sim. Né? E às vezes você gosta... te interrompi, mas às vezes você gosta de arte também, né? Então aí você começa ali fazendo umas pinturas e aí fala assim, eu gostei do tipo de arte que você faz e eu preciso de um quadro para o meu consultório. Você pode pintar para mim? Aí quanto você cobra? Eu mesmo tenho uma amiga que ela faz palha italiana por fazer. E aí uma outra amiga contratou ela para o Natal para fazer várias palhas italianas ali para a família dela, e ela fez. Ou seja, ali ela já conseguiu um dinheirinho extra, né? Exatamente. Então, às vezes, você cozinha bem alguma coisa. Ué, quem sabe ali no trabalho, né? Não sei, na faculdade, na universidade, enfim, você não consegue tirar uma rendinha extra, né? Também, conciliado. Mas Essa identificação do fazer o que gosta e fazer o que gosta dando dinheiro, eu acho que esse é o maior desejo de todo mundo. Né? Isso é uma coisa que todo mundo busca, e alcançar isso é, como dizer assim, é quase a vida plena, né? sim. Com certeza. Agora, essa possibilidade múltipla, né, hoje o cara começa a tocar um violão, como o Diego trouxe de exemplo, e de repente isso pode virar algo, um vídeo virar algo, isso é desse cenário que a gente discutiu anteriormente, das mudanças de formato de trabalho, formato de emprego. Há tempos atrás... era absurdo, maior do mundo, um cara ganhar dinheiro jogando videogame. Né? De repente, produzir um vídeo, ganhar dinheiro com aquilo. Né? A gente sabe que houveram essas mudanças ao longo dos tempos do cenário do emprego. Por isso que eu acho que hoje é permitido fazer... Foi a sua pergunta, né? Como descobrir se eu faço isso por prazer ou profissionalmente? Eu acho que é igual o Diego começou a falar, dando dinheiro a gente faz, né? Acho que porque os a dois, gente você pode precisa, unir né? o útil ao agradável, né? A questão do dinheiro não é uma questão que a gente tem que só viver a vida por isso, mas o dinheiro é uma questão fundamental. A gente sabe que o dinheiro ele facilita a vida, ele precisa para comer, precisa para comer, para vestir, para viver de fato, né? Algumas questões aí. Sim. E então, voltando, né? A gente embarcou aqui em outras profissões, vários cenários que dá para você, jovem, adolescente, aí, pensar, refletir, reconhecer seu caminho, suas inteligências, mas pensando na tão falada graduação, que eu acho que é... No estudo, né? No estudo. Existem só as faculdades, universidades federais, ou o estudante também tem a possibilidade das particulares? Como definir o melhor cenário? O melhor cenário envolve o que é possível e o que é planejado, vamos dizer assim, também pelo jovem. Porque a gente tem as universidades federais e a gente tem as faculdades, né? Particulares, privadas. Então, o importante é que em qualquer cenário disso, qualquer escolha, tanto a federal quanto, na verdade, as públicas, né? Porque a gente tem universidade estadual também, então não somente as federais. Precisa de estudar. A particular, ele vai trazer um cenário que envolve a questão financeira também, mais um exame de bolsa, ele precisa de passar por um Enem, por exemplo. O cara faz um Enem. Dependendo da pontuação que ele obteve no exame do Enem, isso vai direcionar ele tanto para uma universidade federal, mas uma particular, que as universidades particulares, a gente sabe disso, que elas oferecem bolsas, né? Então, quanto melhor a nota, o desempenho do cara no exame, aquilo dá uma possibilidade dele ter um desconto maior. Né? Então, se um curso está lá, sei lá, ele tem 80% de desconto num curso, isso potencializa a chance dele fazer uma universidade de qualidade. Né? O fato de ser privada não necessariamente desqualifica. Às vezes são os mesmos professores. Às vezes são os mesmos professores, e a gente sabe que atuam na federal e na particular. A gente sabe que tem universidades particulares aí que são consagradas no país, e a gente sabe, né? Então,
Eu acho que o caminho é isso. Agora envolve estudar, vestibular, Enem. Né? Exatamente. O vestibular, ele é um pouco mais complicado, de fato, quando é na federal, porque tem-se um nível de concorrência maior, tem as questões de, né, de não ser pago no sentido de mensalidade. Então, eu acho que o caminho se a graduação é um caminho, ele tem que pensar tanto na privada, né, quanto na federal. Eu acho que não tem que descartar também. Não, federal é muito difícil, particular é muito caro. Não, avalie o cenário, pense, tenta correr atrás das duas e ver o que né, oferece. O que é melhor para a sua realidade. O que é melhor para a sua realidade. Reconhecer sua realidade. Até porque, por exemplo, se ele partir para uma federal, o curso que ele escolheu é um curso que tem o dia todo. Uhum. Como é que ele vai trabalhar se ele precisar trabalhar? Né? Aí ele tem que abrir mão. Aí ele vai para uma particular, onde tem os horários, o período matutino, noturno, né? Então, já facilita isso. Né? Então, isso também é importante ele entender. Como que é o curso que ele escolheu. Né? Como se desenvolve. Às vezes não tem aquele curso numa instituição, mas tem na outra. Exatamente. E um outro ponto é a matriz curricular também, né? Um conselho que eu recebi ali nos meus 18, 17 anos foi isso. Eu estava falando sobre cursos, vários cursos. E aí me falaram assim, entra no site da faculdade, né? Da universidade, da faculdade que você quer, independente se é particular ou pública, e vai lá, matriz curricular. Porque você vai ver cada matéria que você tem em cada semestre e você vai poder saber detalhadamente o que você vai estudar. Exatamente. Né? Então, por exemplo, um exemplo aqui, né? Fundamentos da administração. O que você estuda em Fundamentos da administração? Aí tá lá, o que é administração, papapá. Aí tá lá, psicologia organizacional, né? Que é a psicologia aplicada à empresa. Então, o que é a psicologia organizacional? Então, você já tem uma visão ampla daquele curso, se você vai para a federal ou se você vai para particular. Então, às vezes, na particular tem um diferencial. Mas vou ter que pagar por isso. Mas vale, por quê? Porque na federal não tem. Ou, às vezes, na federal tem, infelizmente, ali na particular não tem. Então, é justamente fazer esse balanço, né? Ver o que vale a pena. Tem uma outra coisa que eu acho que vale também, você falou de entrar no site, pesquisar a matriz curricular, Sim. Existe também a possibilidade da pessoa visitar esse ambiente. Exato. Lembrando que as faculdades públicas, estaduais ou federais, elas são abertas e, às vezes, aí na sua cidade não tem uma faculdade e você quer conhecer o ambiente aí numa outra cidade do seu estado. Às vezes, a grana está curta para o transporte. Existe o ID Jovem, que é uma carteirinha, né, que você tem e que ela te permite algumas passagens no mês, inclusive interestadual, gratuitas, além de entrada para cinema e etc. Mas vale procurar aí na internet, ID Jovem, procurar a prefeitura da sua cidade, se você tem o interesse de conhecer uma instituição aí próxima ou distante também da cidade que você mora. Muito bacana e muito bem lembrado, Rubi. O ID Jovem, né? Sim, o ID Jovem, muito útil. E também você falou sobre distância, né? Tem uns cursos EADs hoje, né? A pandemia mostrou isso. E aí uma reforçou a realidade ideia hoje, do curso né? EAD. E poderia até... Eu via, na verdade, pessoas falarem desvalorizando cursos à distância. Né? Exatamente. E, de repente, vem um vírus e fala assim, curso à não, vai distância. todo mundo estudar à distância em casa agora. Né? Então, cursos à distância que têm uma qualidade excelente. Então, o curso EAD também é uma possibilidade, né? Porque às vezes você trabalha o dia inteiro e aí à noite você tá cansado. Então, você vai ali, toma um banho, pega alguma coisa para comer, tá assistindo uma aula, né? Dependendo do seu nível de... não nível, mas do seu tipo de inteligência, né? Você pode comer enquanto você está assistindo a aula. Não é aquela regra, não, você tem que pegar um caderno, uma caneta. Eu acho que a diferença do curso presencial para o EAD, na verdade, é pessoal. Porque aí você precisa ser disciplinado, né? Não, tal hora eu irei assistir a aula, irei fazer os exercícios, né? Eu acho que a coisa mais é pessoal, não tem relação, na verdade, com o curso, né? Porque você precisa ter um pouco mais de responsabilidade, né? O presencial, não. Você sabe que você precisa estar lá no tal horário, você precisa se deslocar até o local. O EAD, se você tem essa disciplina, essa responsabilidade... você sabe que você vai fazer as aulas, né? Porque muitas aulas são gravadas, ficam lá à disposição, né? E se você não
buscar isso, vai passando o tempo, né? Então, acho que a diferença mais mesmo é pessoal. Eu tinha esse preconceito, Lindomar, com o curso EAD. Aí veio a pandemia, eu tinha me preparado para fazer um curso, um intensivão de atuação para o cinema em São Paulo, e veio a pandemia, cancelaram. E surgiu ele online. Eu fiquei pensando, não é a mesma não vou coisa. fazer. E Mas fiz. tem coisa que realmente não é a mesma coisa. A gente exato. pode falar isso também. Mas né? foi super interessante. Depois disso, eu fiz vários outros e com grande qualidade. E o que foi interessante também nessa questão dos EADs com o presencial, pensando em cinema, que é uma área que o Lindomar e eu atuamos, e a gente mora no interior, então é bem distante do eixo Rio-São Paulo, BH, por exemplo, que, né? Me perdi. Tá falando do EAD. Do EAD. Curso EAD. Voltando aqui, do EAD. Foi uma coisa que possibilitou pessoas de interiores do Brasil todo acessar certos cursos, certos profissionais que, assim, eram impossível. Por exemplo, tem um grande produtor, que é o Marcelo Torres, que, inclusive, produziu um exemplo central do Brasil. Né? É um pequeno produtor de cinema. E que eu fiz um curso com ele. Em outro momento, se não fosse o EAD, seria mais ou menos quase impossível ter acesso a esse tipo de profissional. Então, os EADs estão aí, eu sou um exemplo de que funcionam, que são bons e que depende muito de quem se dispõe a fazer, né? O EAD é uma modalidade de educação que evoluiu muito, né? Historicamente, o primeiro ensino à distância que a gente teve no Brasil foi o Instituto Universal Brasileiro. O cara comprava um curso, chegava um curso por correio, chegava umas apostilas, a apostila e o cara estudava. Então, esse já é um primeiro movimento falando da educação à distância, né? Então, a evolução é muito grande com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. Hoje a gente faz reunião, só não é presencial, mas é ao vivo, né? A gente reúne pessoas do Brasil inteiro. O próprio Instituto hoje já oferece, a lei da aprendizagem já passou por um processo de flexibilização, né? E hoje a gente tem jovens fazendo programa de aprendizagem na educação à distância. Então, a gente tem uma plataforma educacional, a gente tem o contato direto com a empresa parceira. Então, graças a essa evolução dessa modalidade, hoje o EAD praticamente... ele oferece a mesma possibilidade do que um presencial, claro, em certos aspectos, né? Mas isso não qualifica nem desqualifica um e o outro no sentido de ser bom, né? Acho que tem a questão que o Diego trouxe aí, que é característica de cada um, né? Situação, momento, vencer essas barreiras, isso é um ganho inestimável para todos nós, né? Existem algumas fronteiras que precisam ser quebradas ainda na questão do EAD, mas transformar o mundo num lugar sem essa fronteira territorial, né? Estou em Uberlândia, eu posso fazer um curso lá no sul do país, estando aqui, então isso é fantástico, né? E eu acredito que a tendência... E até fora, né, do país. Evoluir. Sim. Tem muitas universidades norte-americanas que têm isso, né? Eu estava fazendo um curso de jornalismo, porque como historiador, historiador não sabe escrever, né, na verdade. A gente fica muito técnico, né, e fica muito truncada. Aí eu falei, não, eu preciso então fazer um curso de jornalismo para aprender a escrita mais fluida, né? E perguntando assim rapidamente para vocês, como foi esse processo de saída do ensino médio para entrada numa graduação ali na vida adulta, trabalho, faculdade, como foi? Rapidamente, explicando aí pra gente, contando. A minha foi um pouco... Na verdade, quando eu estava no ensino médio... Na verdade, quando eu estava no ensino fundamental ainda, né? Eu tinha a oitava série, a antiga oitava série, né? Hoje tem até o 9º ano. Quando eu estava na 7ª e 8ª série, eu já comecei a fazer uma profissionalização. Era algo semelhante ao programa de aprendizagem, mas não no formato que é hoje, com a lei que é hoje, né? Eu fazia tornearia mecânica, então eu já fui torneiro mecânico. E aí eu comecei a estudar à noite e fazer essa formação de manhã. E aí à tarde eu fazia um estágio numa indústria. Então... logo que eu concluí o ensino médio, eu fiquei sem estudar. Eu fiquei 3 anos sem estudar.
e continuei trabalhando. Trabalhei na vida de industrial, de metalúrgico. E aí depois eu resolvi, né, como o repertório de prazeres muda, de desejo, né, tudo muda na nossa vida. Exato. Né, eu resolvi tentar o caminho da graduação. Aí eu fiquei um longo tempo fazendo cursinho, porque eu tive um marco muito grande também na minha formação, né, de ensino médio, porque eu acabei fazendo compacto nesse período, então fiz o supletivo, né, o compacto, e aí isso, de certo modo, atrapalhou muito no sentido de questão de absorver conteúdo, era uma coisa mais rápida, então era mais básico. Então aí eu resolvi fazer cursinho, depois de 3 anos eu entrei no cursinho, prestei vários vestibulares, foram 6 ao todo, e aí eu entrei no curso, na graduação em psicologia. Não desistir de um sonho, né, Diego? Não, eu precisava disso. Se eu tivesse desistido, Rubi, é verdade. Isso aí foi uma coisa assim, eu tive muitos enfrentamentos com relação a isso. Todo mundo falava, muda de curso, desiste. Eu falava, não, eu não posso mudar porque o meu coração está dizendo que eu precisava daquilo. Né? É propósito, né? O propósito, assim, essa ideia, assim, isso que vibra dentro da gente é muito forte. E eu acho que quando a gente entende a importância e a força disso que está dentro da gente, nada passa por cima. É verdade. E para você, Diego? Outro Diego. Silva, né? Silva Gomes. Para mim foi um pouco diferente, né? Eu perdi meu pai muito cedo e eu era daquela família bem antiga, né? O homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, né? Então, perdi meu pai muito cedo, eu tinha 11 anos e comecei a trabalhar muito cedo, né? Mas não trabalhos formais, mas bicos, né? Aí eu sofri muito vendo minha mãe, que nunca tinha trabalhado na vida, ter que sair para trabalhar, já com 40 anos, né? E foi duro para ela, obviamente, eram subempregos. Então, aí eu estudei, terminei o ensino médio tranquilo, nunca dei problema na escola, mas quando eu terminei o ensino médio, para mim foi um alívio. Eu falei, estudar? Isso não é minha praia, não. Estou trabalhando. Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu estava trabalhando formalmente, carteirinha assinada, estava tranquilo. Falei, para que eu preciso estudar? E aí, eu fiquei também 3 anos sem me preocupar. E um amigo falou assim, você precisa estudar, cara, você tá já com uma certa idade, alcançando os 20 e poucos anos aí, já deu, né? Aí eu falei, cara, mas o que eu vou fazer da vida? Eu tive esse problema, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou, bom, vamos fazer comigo ali, eu vou fazer técnico em radiologia. Eu falei, vamos lá. Entrei quando o cara falou lá em umas contas muito loucas lá, eu falei, não, isso aqui não é pra mim não, tô fora. Eu não segui o conselho de entrar na grade curricular, né? Quando eu vi lá as contas muito doidas, eu falei, não, isso aqui não é pra mim não. Já tinha tentado, tirado um pouco de tempo. Eu fui na tentativa e erro, né? Não aconselho pra ninguém, pelo amor de Deus. Eu fui na tentativa e erro. Aí eu vi aquelas contas muito doidas, falei, não, isso aqui não é pra mim, tranquei o curso e saí. Aí uma vizinha que estava começando a fazer pedagogia e letras, né? Ela estava estudando os 2 cursos simultaneamente. Ela falou, do que você gosta? Eu falei, eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de estar no meio de gente. Ela falou, eu estou fazendo pedagogia, vou ser professora. Quem gosta de gente tem que estar na sala de aula. O que você gosta? Eu falei, eu gosto de história. Aí fui estudar história. E comecei a fazer o estágio, né? E eu fui bolsista. Lá em São Paulo tem um programa que chamava Escola da Família, né? Então, aos finais de semana, a gente tinha que desenvolver oficinas para a comunidade carente, né? E vinham as crianças, coisa e tal. E eu me sentia realizado com aquilo. Eu falei, estou no meu mundo, achei o que eu queria, né? Então, eu gosto de gente, estar envolvido com pessoas, nada melhor do que a sala de aula. Ou seja, cada um se encontrando de certa forma com um propósito, né? Com uma vontade interior, e isso é muito bacana. E como você veio parar aqui em Uberlândia? Você, Diego Miranda, é daqui de Uberlândia? Eu nasci em Caratinga, Minas Gerais. A gente mudou para Uberlândia em 1985. De lá para cá, só Uberlândia. E você? A minha história é mais simples e... Vamos lá. Eu tenho parentes aqui, né? E vim passar um Natal aqui. E nesse Natal conheci uma pessoa e a gente foi ficando, aí o negócio foi ficando mais sério, aí você vem pra cá, eu vou pra aí.
E aí ficou naquela, como que faz? E aí veio a pandemia. Eu falei, pô, eu vou para aí porque eu posso trabalhar remotamente, então eu preciso de internet, independente de onde eu esteja. E fui ficando. A empresa, não fiquei mais na empresa e aí aqui estou. É isso. Os caminhos da vida. É recente A vida é- Uberlândia. Sim. Não uberlandino ainda não. Ainda não. Pois é. Pessoal, que papo bacana, né? Muito legal aí. Eu espero que traga um direcionamento aí para os jovens que estão assistindo. E como a gente disponibiliza em outras redes também, né? Nos streamings, no YouTube, não são apenas jovens, né? Que assistem os nossos vídeos adultos também, né? Porque a gente sabe que, às vezes, na vida adulta tem esse rompimento. Então, é a gente saber que a vida ela sempre está sujeita a mudanças, né? E essas mudanças é a gente que vai saber como que a gente vai lidar com elas. Então, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, que foi muito rico. Eu que agradeço. Foi muito rico e eu acho que é importante também para os jovens entender que não tem essa hierarquia, né, de graduação, de curso técnico, de EAD ou com outra profissão autônoma. É pertinente reconhecer aí suas habilidades, as suas inteligências e procurar o melhor. Foi ótimo o papo com os dois Diegos. Obrigada. A gente que Acho que é isso, né, É Lindomar? isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Até.